Oi, gente, passando por aqui pra gente conversar rapidinho. Eu resolvi no meio do feriado fazer esse vlog. Eu tenho bastante coisa pra fazer, né? Feriado sempre é uma oportunidade pra gente colocar as coisas em ordem. Eu não tenho mais, gente, idade nem paciência pra viajar quando ficam esses feriados enormes e aí todo mundo quer sair de São Paulo e aí o trânsito fica horroroso e eu não tenho paciência mais. Então sempre que eu viajo é pós-feriado, sempre quando passa aí esse período mais muvucado. Então ontem eu fiquei em casa, sexta-feira santa, nós almoçamos em família, depois eu fui fazer uma corrida com o João, vou deixar até um pedacinho do vídeo aqui para vocês verem que não é fácil, gente. Eu com 41 anos acompanhando um menino de 12, que ele quer fazer tudo, ele quer treinar, ele quer correr, ele quer não sei o quê. E eu já tô até pensando se dá para alugar uma mãe mais nova aí, porque tá difícil de acompanhar. E aí na volta para casa, acabou que a gente pegou chuva, assim, a chuva desabou em São Paulo do nada. E aí a gente pegou um pouquinho de chuva e o João ficou meio baleado, mas enfim, faz parte, né? Então vou deixar um pouquinho aí do nosso vídeo de corrida para vocês verem. E aí, gente, eu tenho matérias online da faculdade que eu preciso pôr em ordem. E aí eu vou procurar fazer isso ao longo do feriado, talvez consiga mostrar um pouquinho para vocês. Eu terminei algumas leituras e quero começar outras. Eu até pensei em adiantar Mulheres que Correm com os Lobos, o capítulo 3, que é o próximo capítulo sobre o qual a gente vai falar. Então aqui, gente, é um mar de livros, tá uma bagunça, eu preciso arrumar, enfim. Só que daí eu vi que esse capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, o capítulo 3, também é um capítulo mais extenso. E aí, como eu tenho coisas da faculdade para adiantar, eu acho que não vai rolar aqui para fazer durante o feriado. Mas enfim, eu terminei de ler da Marguerite Duras, O Amante. Foi o meu primeiro contato com a autora. Eu tenho outros livros dela aqui, um inclusive sobre escrita, que eu pensei em ler no passado, comecei, mas parei. Então, assim, começado e terminado, esse foi o meu primeiro contato com a escrita da autora. O que me chamou principalmente a atenção, esse veio pela tag Experiências Literárias, mas eu tenho uma outra edição desse livro aqui em casa, que eu ganhei de uma inscrita aqui do canal, e, enfim, não tinha lido ainda. Então, aproveitei essa oportunidade. O que me chamou muito a atenção foi que o Lacan fez aqui uma nota, né, no passado, quando ele leu. Ele disse aqui, né, que seu talento artístico sugere que a arrebatadora é Marguerite Duras e nós os arrebatados, Jacques Lacan. Então, eu já li esse livro, em breve eu vou trazer o vídeo dele aqui pro canal. Gente, a mesa tá uma bagunça, a Bibi ainda quer deitar em cima. Um outro livro que eu li, que eu já terminei, foi esse aqui, A Boba da Corte, que sai pela Fósforo. É da Tati Bernardi, uma autora brasileira contemporânea que eu não conhecia. Ela tem um podcast interessante, eu fui num evento dela e do Chris Dunker ali na Paulista, que foi muito legal, foi incrível, e aí eu aproveitei para comprar, e esse livro é um lançamento dela, e aí depois eu fui ver no Kindle, gente, eu tinha um livro dela, que parece que é Depois a Louca Sou Eu, só que eu acabei não lendo, então esse foi meu primeiro contato com ela. Vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo, sobre, gente, ó o rabo da Bibi. Bibi, sai pra lá. E ela fica, gente, não posso ligar a câmera, não posso começar a fazer uma reunião que ela quer vir pra cá. E aí a gente vai falar sobre esse livro aqui, que eu fiquei bem impressionada. E, enfim, a gente fala melhor sobre isso no vídeo. Eu tô lendo também esse livro aqui, ó, da Ana Sui, que é uma psicanalista. Não Pise no Meu Vazio, ou O Livro do Vazio. Eu já fiz aqui algumas anotações. Esse livro para mim é uma releitura, eu tinha lido no Kindle, mas me deu vontade de tê-lo no físico para fazer várias anotações. E de fato, gente, eu tô fazendo muitas anotações aqui no livro, escrevendo mesmo, trazendo várias anotações, enfim. Não sei se esse é um livro sobre o qual a gente vai ter um vídeo único, não sei se seria um vídeo, né, um livro para um vídeo só. Eu vou pensar sobre isso, ou ainda como trazer algum conteúdo sobre esse livro. Eu acho que ele pode ser um complemento, sim, para Mulheres que Correm com os Lobos, que é um projeto que a gente está fazendo aqui, que está caminhando super bem, já vai aí para o 3º capítulo.
E eu queria ler outras coisas, eu tô caminhando, deixa eu pegar aqui, gente, tá tão bagunçada a minha mesa, meu Deus do céu. Eu tô dando sequência à biografia do Freud, mas ela é muito grande. Eu tô aqui na página 255, são 600 e poucas páginas. Aqui meu marcador de página. Então, assim, dando sequência ainda à biografia do Freud, mas lendo sem pressa, até porque eu tenho feito muitas anotações. Eu acho que essa biografia do Freud, para além da curiosidade da gente conhecer um pouco mais sobre a vida do Freud, ela também nos dá um panorama histórico da psicanálise, que é algo que me interessa muito. Então não faz sentido ler essa biografia correndo, e eu tenho uma certa dificuldade com biografias. Eu acho que se não fosse do Freud, talvez eu não conseguiria avançar. Mas estamos caminhando firme e fortes, a escrita do Peter Gay é muito legal. E eu sei que saiu aí num canal meio esquisito do YouTube, mas que tem muitos inscritos, um canal de extrema direita, me parece, o lado oculto do Freud. Eu acho isso daí um monte de baboseira, nem perco meu tempo assistindo esse tipo de coisa. Mas tem sido muito interessante, para além de conhecer um pouco da história do Freud, e o Peter Gay, ele é um historiador e ele é psicanalista, então ele consegue olhar de forma bastante crítica para alguns pontos da vida do Freud, principalmente de relacionamento dele com os primeiros psicanalistas, né, que se organizaram em torno dele, tanto ali em Viena quanto na Áustria, tudo. Na Áustria não, na Suíça, gente, perdão. Ele tem uma visão bastante crítica em relação ao Freud. O Freud foi praticamente aí o fundador da psicanálise, não fez o trabalho dele sozinho, obviamente, tinha suas questões, ninguém é perfeito, né? Eu lembro que quando eu estudava direito, a gente falava de uma coisa que hoje, parando para pensar, eu falo, gente, que idiotice, que era ter a moral ilibada, ou a imagem ilibada, era uma coisa assim, acho que era moral ilibada. E aí hoje eu fico pensando o seguinte, claro, a gente tá falando aqui de pessoas que não vão roubar, não vão matar, não vão violentar, esse tipo de coisa. Mas afora isso, que são absurdos, que são extremos, quem no dia a dia pode dizer que tem a moral totalmente ilibada? Eu acho que isso é ridículo. E a gente olha para algumas figuras, principalmente históricas, querendo dizer que aquela figura precisa ser ilibada. E é difícil, porque somos seres humanos. Para além disso, eu acho que o Freud é um negócio à parte, porque durante mais de um século você vê que tem sempre pessoas atacando ou defendendo, ou seja, fale bem, fale mal, tá sempre falando do Freud. Não são os primeiros haters que o Freud tem. Para além disso, eu acho que atacar a psicanálise, que é um movimento de cura pela fala, que possibilita a gente criar uma nova narrativa sobre a nossa vida e caminhar apesar dos traumas, não é interessante para o sistema que a gente tem hoje em dia, que é um sistema que quanto mais infeliz você estiver, mais você consome. E mais facilmente você engole alguns conteúdos que são bastante duvidosos. Então, eu tô gostando bastante, resumindo aí, de falar sobre Freud aqui com o Peter Gay nesse livraço. A psicanálise, ela avançou, a gente vai falar mais sobre isso quando eu fizer o vídeo sobre essa biografia, mas acho importante trazer. O Freud, ele queria muito que a psicanálise sobrevivesse a ele e que outras pessoas, com o avanço tecnológico, pudessem corrigir aonde ele estava errado e pudessem avançar com a psicanálise. E aí a gente tem várias escolas de psicanálise pelo mundo. Você tem, por exemplo, Jacques Lacan, que foi muito importante ali na França e que, de uma certa forma, não sei se a gente pode dizer assim, talvez ele tenha reescrito Freud em alguns momentos. Então, assim, a gente tem dentro do movimento psicanalítico freudianos puros, não vai ser meu caso, muito provavelmente, mas também vou dizer para vocês que gosto bastante das ideias do Freud, e aonde eu acho que ele errou por pouco, mas ele se aproximou muito. Mas, mais uma vez, a gente sempre vai ouvir o time contra, o time a favor, a psicanálise, e principalmente nos dias atuais, em que a gente tem movimentos muito polarizados, é
batata para ganhar view é você colocar isso, face oculta de fulano, face oculta de cicrano e não sei o que lá. Mais uma vez, gente, eu não perco meu tempo com isso. Mas estamos aí lendo Freud. E aí eu tenho algumas matérias da faculdade que eu faço online. E sendo bem sincera para vocês, o que eu costumo fazer, né? Eu entro aqui na secretaria online e aí a gente consegue até dar uma olhada nas minhas notas. Eu não sei se os professores lançaram todas, ainda não. Mas, por exemplo, a gente tem aqui, né, algumas são as matérias que eu tenho, tá vendo? E algumas notas já foram lançadas. Eu não fiz a prova de psicologia social, porque eu tinha o evento no dia, então vou fazer substitutiva. Mas psicometria, por exemplo, eu tirei 9.4. A análise experimental do comportamento, eu tirei 9.5. E a outra que eu já sei, a nota que eu tirei é técnica de entrevista e observação, que eu tirei 8,9. E aí, as outras matérias, por exemplo, fisiologia geral, psicologia construtivista, homem e sociedade, eu preciso fazer online. E eu sempre deixo para fazer próximo das provas, porque como que funcionam essas matérias? A gente tem a matéria online com aulas que a gente precisa assistir e depois das aulas a gente tem uma série de questionários com tempinho rodando que a gente precisa fazer. Quando a gente termina de assistir todas essas aulas e de fazer esses questionários, o que a gente tirou ali de nota serve como NP1, como nota da primeira prova. E aí é esse conteúdo todo que a gente vai para a faculdade fazer a NP2, que é a prova final da matéria. Então, se eu faço essas matérias muito no começo do curso, eu esqueço até a NP2. Então, eu sempre uso como estratégia fazer essas matérias mais próximo de quando eu vou fazer a prova. Então, provavelmente a gente vai ter as provas ali no final de maio. Eu tenho até 5 de maio para fazer essas entregas. E aí vai dar mais ou menos o tempo de realizar essas matérias e já tá meio estudada para só chegar na prova e fazer uma revisão. Esse semestre vai ser bastante pesado, tem um dia que eu acho que, se eu não me engano, é quarta-feira, que a gente vai ter 3 provas no mesmo dia. Então, há 2 semanas atrás eu estava em prova, a gente já teve na quarta-feira 2 provas e foi bem pesado, e agora, no final do semestre, a gente vai ter 3 provas no mesmo dia. Então, assim, o que eu faço? Eu procuro adiantar, porque se eu deixar tudo para fazer em cima da hora, não dá conta, embaralha, eu fico muito cansada, porque aí exige muitas horas estudando e eu perco o foco, não consigo. Então, na medida do possível, eu vou adiantando. A gente tem alguns trabalhos para fazer também. Em psicologia social, a gente tem um trabalho importante agora para desenvolver em grupo, para entregar até o final do semestre, que está conectado da gente escolher um recorte social, um tema social, e dizer como que o psicólogo atua dentro daquele cenário. E aí eu tô propondo para o meu grupo que a gente fale sobre violência contra a mulher e como que os psicólogos atuam dentro dessa perspectiva, até porque tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, quando a gente fala de mulheres que correm com os lobos. A gente viu ali no capítulo 2, no Barba Azul, que a mulher ela tem que se proteger e criar mecanismos, porque ela vai passar por predadores internos e externos e como lidar com isso. Então, acho que tem tudo a ver. E talvez pensar ali no futuro em como que eu trago um pouquinho do conteúdo desse trabalho que a gente vai desenvolver aqui para o canal. Não sei se faria sentido, mas, né, pensando em algo assim. Então, gente, é isso. É assim que tá sendo o meu feriado. Como que tá sendo o feriado de vocês aí? João e eu escolhemos não comprar chocolate porque a gente tá tentando fechar a boca. E é difícil porque eu amo chocolate, mas enfim, como que tá sendo o feriado aí de vocês? Eu vou compartilhando um pouco mais de como tá sendo por aqui. Vida de mãe também, né, gente? Vocês já viram aí lavando roupa, pondo roupa no varal. Minha mãe ajuda muito, mas fazendo comida, arrumando a casa, é isso, né? Faz parte.